Tranquilo. Show de bola. Então, seguimos para a página 16, que ela apresenta aqui, então, duas tabelas, né? Na verdade, ela tem 3 tabelas nessa página, mas só, né, a gente colocou só essas duas nessa primeira. Então, a primeira está ali, em efeito de cobertura morta sobre captação de água pelo solo no semiárido, com 590 milímetros de chuvas anuais. E aí, manejo de solo, né, capinado ou com cobertura morta. E ali a gente consegue ver as diferenças, né, em milímetros. Então, o que escorre e evapora, o que é drenado ao solo e o que fica armazenado no solo, né? Então, ali a gente já vê na primeira característica, que é esse escorrida e evaporada, né? Uma diferença muito grande quando capinada. Isso é solo exposto, né? Não tem muito segredo, né? Capinado, solo exposto, cobertura morta, seria uma cobertura como no sistema agroflorestal, né? Drenado ao solo, então, o que infiltra, né? Minimamente, ao menos, provavelmente camada de 20 centímetros. Então, drenado ao subsolo. 10 milímetros quando capinado e quase 120 milímetros com cobertura morta, né? Mostrando que realmente a manutenção da umidade, principalmente, né? Em pelo menos uma cobertura morta já aumenta drasticamente, né? E armazenado ao solo, né? Então, provavelmente lençol freático mesmo, é mais que o dobro ali quando tem um pouco de cobertura morta, pelo menos, né? Algum comentário, Luan? Então, tem coisas que a gente vai percebendo e tentando ir observando na natureza conforme a gente vai tendo contato com diversas realidades, né? Eu trabalhei nos últimos 2 anos aí em 3 propriedades e uma das diferenças entre elas era que uma propriedade, a galera tinha feito um corte de mais de 2 metros e deixou exposto um solo muito profundo, sem vida nenhuma, e esse solo ficou exposto por muito tempo, ele deu uma baita compactada, né? E um outro solo, ele mesmo que tinha uma grama por cima já fazendo essa cobertura vegetal, eu trabalhando me mostrou 2 caminhos diferentes. E dentro dessa questão do armazenamento de água no solo, por exemplo, eu levei praticamente 1 ano só com cobertura de solo nesse solo exposto compactado, para que essa cobertura e a quantidade de água que ela conseguia ficar armazenando começasse a deixar esse solo um pouquinho mais solto. Então, ali, essa diferença que está muito gritante em relação à quantidade de água que consegue ser armazenada no solo, ela está correlacionada aos diversos usos também do solo, né? A compactação ela pode ser feita, além do uso de maquinário, por uma pastagem irregular, por exemplo, ou até mesmo pela utilização, como a gente comentou na aula no encontro passado, de uso de maquinários subsequentes nessas áreas. Então, olhando para essa tabela assim, me vem sempre esses exemplos de que um solo minimamente coberto, ele já começa a aumentar drasticamente essa capacidade de retenção de água, né? E dentro do estudo do Yeomans, que está relacionado à escala de fermentação da linha-chave, dá para a gente trabalhar essa profundidade com alguns maquinários que não trocam os horizontes do solo, né? E a gente consegue aprofundar ainda mais essa absorção. Então, essa tabelinha, por mais simples que ela seja, ela já traz uns números bem reais, assim, e também garantem para nós o sucesso de uma coisa simples, que é manter a matéria orgânica sobre o solo, né? É isso aí. Eu queria mostrar para vocês, eu trabalho aqui em 5 propriedades que trabalham com mandioca, né?
E assim, a mandioca aqui nessa região, ela é plantado, cara, numa areia de praia, assim, um solo bem assustador mesmo. E a gente vem fazendo um trabalho de plantio direto. Então, assim, eu estou acompanhando o projeto inteiro, assim, sendo feito. E vou mostrar para vocês 2 fotos aqui, para ter um pouco da ideia da dimensão, assim, do que é realmente a diferença, não só de umidade, né? Deixa eu ver se consigo compartilhar a janela, tela inteira, janela aqui. Se quiser falar aí, André, fica à vontade. Aí, na hora que o Gabs voltar ali, ele continua. Uma dúvida que eu tenho do plantio direto, por exemplo, é que eu consigo começar ele numa área que eu não fiz nenhuma aração, nada, tipo um pasto com braquiária, eu roço e planto junto da planto na palhada da braquiária, por exemplo. Daria bom assim ou não? Tem que ter então, André, funciona, tá? Funciona. Tem gente que faz na junça, se tu quer saber. A gente já vi plantar, cara, eu acho que era tomate, se eu não me engano, usando a junça como cobertura de solo. O que acontece? O que vai pegar é a questão dos equipamentos, tá? Por quê? Não vai ser um plantio direto se tu não conseguir acamar essa braquiária. E a braquiária, ela tem que estar com um mínimo de um tamanho para ti também deitar ela e realmente ela fazer a função, sabe? Desse tipo de cobertura, como tu tá vendo aí nessa palhada. Sim. Ela tem que ser deitada. Então, assim, a gente tá falando aqui de planta com pelo menos 1,5 m. Pelo menos 1,5 m. Porque assim, ó, tem uma área aqui, no ano passado arei, gradiei, calei, só que aí não tive braço de plantar e a braquiária voltou, linda e bela. E agora eu queria roçar e plantar, não sei se eu poderia roçar e plantar uns milho assim, roots. O que você acha? Cara, tem que dar uma olhada um pouco mais de calma, André. Por quê? Tu vai ter que abrir cortes nesse solo para te conseguir plantar o milho, correto? Pelo menos um buraquinho com a enxada ali para... Né? Então, a minha preocupação é assim, né? Eu não vou contra o Ernest em dizer que as plantas elas não podem conviver, elas não podem ocupar um mesmo espaço. Mas que tu vai precisar, no mínimo, abrir uma vala para que realmente essa raiz infiltre melhor do que tá a consolidação da braquiária. Eu tenho alguma certeza, assim, de que provavelmente o milho vai sofrer um pouco de competição de espaço de raiz, principalmente com essa braquiária. A braquiária, né, como as outras gramíneas, ela tem uma ocupação, ela tem um estilo de raiz que é aquela cabeleira, né, que ela espalha mesmo, né? Então ela tem um pouco de dominância, sabe? Você acha que eu poderia passar um arado depois, ou roçar e passar o arado em cima da palhada e plantar? O que você acha? Ou roçar e passar a enxada em rotativa do tratorito? A gente está falando em que tamanho, mais ou menos? Meio hectare. Tá, é bastante? Não é pouco, não. Tipo, na pegada... mas eu não ia plantar em tudo, né? Eu queria plantar um pouco mais de milho, que eu plantei milho, e eu acho que deu uma falhada, os passarinhos arrancaram da terra, preciso plantar mais, tá ligado? Sim. E aí, eu queria plantar pelo menos mais umas 500 covas de milho nesse lugar. Luan, tu queria falar alguma coisa, Luan? Então, o que eu ia dar de ideia é, tipo, a gramínea, ela tem um crescimento diferente das outras plantas, né? Toda gramínea, ela cresce com 2 fotoperíodos. A luz, ela chega para as plantas e tem tipo uma chavinha dentro da planta que ela fica ligando e desligando para fazer o crescimento. As gramíneas, ela aproveita os 2 polos dessa chavinha para crescer, por isso que elas tendem a crescer sempre mais rápido que a maioria das outras plantas, né? Uhum. Então, a dinâmica que você tem aí é uma dinâmica de fábrica de cobertura de solo, que tem uma dificuldade devido à raiz fasciculada que o Gabriel falou, que é uma raiz mais cabeleira,
E o tombamento dela é um tombamento que precisa de algum tipo de manejo que dá quase que uma quebrada no pé. E isso daí te daria um certo trabalho. O que eu falaria para ti pegar como base e fazer, utilizando ela ainda como cobertura de solo, era tipo uma roçadeira com, com a parte de ferro mesmo, né? A hélicezinha ali que a gente usa para fazer a roçada, roçar mais perto do solo para deixar a partezinha exposta e trabalhar com uma largura menor. Geralmente a gente faz canteiro para horta, ou bota um tratorito que ele vai ter ali seus 80 centímetros, 1 metro. Se você trazer isso para uns 30 centímetros, você consegue ter a área do milho e ainda garantir que a gramínea que vai estar em volta possa ser roçada e servir como essa cobertura para ti. Tipo, no plantio direto que o Gabs vem trabalhando, por exemplo, você vê que a grande maioria das plantas que estão entrando nesse plantio ou está sendo adubação verde, né, leguminosa, que dá para colocar ela com mais facilidade para o chão, ou está sendo tipo a cultura anterior, né? Que seria um milho, por exemplo, alguma outra coisa assim que você vai estar pegando uma haste ereta e conseguindo quebrar ela com mais facilidade. Essa diferença da gramínea para as outras dá uma certa dificuldade. Então, para você ter uma otimização de espaço, diminui o tamanho do canteiro para você fazer e trabalha ele com essas bordas para te auxiliar na cobertura de solo, sabe? Fazer com a roçadeira mesmo, você acha? Abrir ali umas linhas com a roçadeira. Eu faço isso muito, assim, porque facilita horrores. É como se eu estivesse passando a enxada para poder dar a primeira capinada para tirar ali. Só que eu primeiro limpo com a roçadeira, depois eu venho ali com uma enxada ou até uma picareta, dependendo do solo, dou aquela afofada e venho plantando. Eu não trabalho com canteiro muito grande, dependendo da cultura, né? Geralmente milho, eu faço um canteirinho de 30 centímetros, que já é o suficiente. Você consegue garantir mais esterco por área, você não fica querendo espalhar muito. Pode crer. Massa. É uma função já mais manual, assim, né? Aqui eu estou trabalhando em grandes áreas, assim, né? 20, 40, 60 hectares. Então, o pessoal aqui teve que cair para rolo-faca, que é um equipamento grande, robusto, né? Plantadeira própria para plantio direto. Então, assim, é outra situação mesmo. Então, né, eu acredito que essa solução do Luan venha a funcionar bem. Eu não consegui botar outra foto ali, na real, mas era tipo, em comparação, assim, tem duas áreas, né? Uma área com plantio direto estabelecido e do lado uma área onde está o solo exposto e o plantio da mandioca também. Então, assim, tamanho, tu vê assim na cara como é outro desenvolvimento, é outro solo, é outro tudo, assim, né? E a planta responde, não tem arrego, assim, foi muito claro, assim, né? Então, é isso a respeito dessa tabela, podemos seguir, Luan? Pode, dá-lhe. Então, a próxima ali fala sobre infiltração, né? Infiltração de água em lotossolo vermelho distroférrico argiloso, né? Um solo bem argiloso, né? Imagina aquele solo vermelhão mesmo argiloso, tá? E aí, uso do solo em mata, plantio direto, pastagem nativa e plantio convencional. Aí, macroporos, né? Como é que foi a resposta, né? A partir de análise mesmo, com certeza, de macroporos, matéria orgânica e a infiltração da água, né? De 1 a 7 horas em milímetros por hora. Então, de novo, né? A gente vai conseguir ver ali como a mata, né? Tanto mata, plantio direto, pastagem nativa, tem uma resposta muito melhor. E aí é onde eu também sou obrigado a concordar com o Ernest, assim, né? Hoje a tecnologia que a gente tem na mão de sistema agroflorestal, assim, é o que vai funcionar melhor, né? Indiscutível, assim, né? Vai se comparar realmente a uma mata, né? Diferentes formas e ocupações de plantas, né? E não só na parte superior de folha, caule, raiz, de folha e caule, né? Mas também para baixo também de raízes, né? Então isso vai auxiliar sempre, assim, na filtração de água e, consequentemente, também na resposta do solo, né? Em macroporos, principalmente.
Isso aí, a biodiversidade de raízes, ela tem uma importância gigantesca na pegada de infiltração de água, né? E quando a gente pensa num sistema agroflorestal, por exemplo, que a gente consegue trazer a estratificação para dentro do processo, a gente está trabalhando também a estratificação ali nessa área de raízes. E, consequentemente, todas as raízes, elas têm um serviço muito parecido, né? Que é tanto a obtenção de nutrientes do solo, seja ela a partir da raiz ou com alguma conexão com bactérias e fungos, mas também ela tem o potencial de estar trocando alguns tipos de nutrientes e açúcares com essa microbiota do solo. Então, a quantidade de raízes, conforme ela consegue ir aumentando, ela aumenta os vãos ali entre os grumos de solo e isso acaba aumentando ainda mais a capacidade de água, né? Isso da agrofloresta é incrível por causa desse contexto de biodiversidade, tipo, do micro ao macro. Essa questão da infiltração, uma coisa que eu já conversei com o pessoal aqui na região, aqui a gente tem problema muito com enchente, né? Eu tô no alto, mas quando chove muito aqui nas cabeceiras, alaga a cidade lá embaixo. E, tipo, chover 50 milímetros, você cavar um buraco e o solo tá seco. Porque o solo não passa a braquiária, velho. A braquiária forma uma lona, cara, e o solo, a água não chega no solo, velho. Mas escorre, André, tu vê escorrer com solo, com algo assim, superficial? Cara, Como ela entra um pouco no solo, mas é coisa de 10 centímetros, assim, você cava e, tipo, depois de chover 100 milímetros. E aí você cava, o solo tá seco. Que loucura. Então, isso também eu ia comentar na questão que tu trouxe da questão da braquiária. Por que no plantio direto a gente procura um mix de sementes também, né? Tá ligado ao que o Luan falou, né? Exudatos de plantas, todo o desenvolvimento de raiz, diferenças de raiz mesmo, né? Uma raiz pivotante, uma raiz mais cabeleira, enfim, diferentes tipos de raiz. E relações de nutrientes também, né? Toda essa questão de absorção de nutrientes. Então, assim, só voltando na tua resposta, assim, eu não usaria, tá? Sendo bem sincero contigo, assim, eu não usaria a lógica do plantio direto em cima de uma braquiária, tá? Porque tu não tá com... Cara, tu não te preparou para isso, sabe? O plantio direto, ele traz todo um preparamento, um pré-olhar para essas sementes que tu vai colocar, como que tu vai acamar isso, sabe? Então, assim, mas eu acho super legal tu ter a ideia e pensar nisso, talvez, para uma adubação verde de inverno, sabe? Sim, o que eu tenho pensado é de tentar, como eu tô agora com os porcos, né? Que eu tô tentar, quando eu conseguir colocar eles algum dia eu quero, tô com eles há menos de um mês. Então ainda eu não consigo, ela tá com medo de sair do chiqueiro ainda, não tá pastando muito longe, então eu quero ainda estar com essa coisa mais afinada para eu poder colocar eles onde eu quiser, e eu quero fazer uma troca de pasto utilizando os animais, entendeu? Tipo, ele comer, ficar naquela região da braquiária até deixar na terra. E aí eu semeio outro mix de semente. Eu vou fazendo Legal. isso. Porque essa braquiária o cavalo não come. As ovelhas, se comer, também pode dar ruim. É um negócio ruim, mas só serve para vaca, eu não tenho vaca. Sim. Então, e uma coisa que você trouxe aí, André, tipo, que a água não entra no solo e passa por cima da braquiária, muitas vezes eu vi isso acontecendo porque a galera mantinha o ciclo da braquiária sem fazer o manejo. Então ela vai criando uma sobreposição de matéria morta e aí ela acaba fazendo como se fosse uma terra muito encharcada. E essa terra da decomposição dela muito encharcada, como já está túrgida, como já está cheia, não tem mais capacidade de filtração. De filtração. Então, tipo, um dos pontos necessários quando a gente vê isso aí acontecendo em relação a braquiária ou outras gramíneas, é que a gente precisa chegar, sim, no solo original ali, vamos dizer assim, para poder recomeçar o processo de infiltração de água no solo. E aí é nessa hora que a gente aproveita para vir com a biodiversidade de gramínea também.
A braquiária ela é muito monstruosa, ela toma conta muito fácil. Mas quando consegue fazer uma limpezinha, igual você vai botar o porco, se ele conseguir chegar, vem na pegada do Fukuoka com um mix de sementes de gramínea e vem colocando logo atrás, tá ligado? Para poder fazer essa biodiversidade de gramínea e começar a auxiliar nesse processo. Eu sei que é além do teu terreno, mas se isso estiver acontecendo no teu terreno, facilita para ti esse andamento, sabe? Sim. Então, essa é a ideia. Eu queria substituir esse pasto aí. É isso aí. Acho que dentro do que tu tens na mão, a solução dos animais é a melhor de todas, com certeza. Então, vou seguir aqui para a próxima página. Se o programa me deixar. Passou, 16, 17. Então, a primeira tabela aqui, então, modificação de algumas características do solo pelo cultivo, dentro da tabela 4, né? Aí tá ali alguns tipos de manejo, né? Floresta, pastagem nativa, cultivo convencional de 4 anos, convencional de 8 anos e convencional de 14 anos. Né? Então, quantidade de matéria orgânica, né? Gramas de matéria orgânica por quilo de solo, né? Densidade do solo em gramas por centímetros cúbicos, agregados de 0,5 milímetros de diâmetro, isso é tirado em uma peneira, né? Feita uma peneiração e separado os agregados, né? De vários tipos de tamanhos diferentes. E a infiltração média da água em 9 horas, né? Em milímetros ali. Então, assim, se repete, né? A gente vê uma maior quantidade de matéria orgânica quando floresta, pastagem nativa, e densidade do solo é ao contrário, né? Por quê? Porque quanto mais compactado esse solo for, né, mais denso ele vai ser, mais pesado ele vai ser, né? Mais gramas ele vai ter num centímetro cúbico, por exemplo, né? Então, por isso seria o oposto, né? Num cultivo convencional de mais tempo, então, ele vai ter um peso maior, né? Ele vai estar mais compactado. Os agregados de 5 milímetros, né? De 0,5 milímetros, ali sendo maior em floresta, né? Pela porosidade mesmo do solo. E a infiltração também segue a mesma sequência, né? Uma quantidade muito maior quando em pastagem nativa e em floresta, né? E meio assustador ali ver cultivo convencional 14 anos, a infiltração de água, né, 7 milímetros em 9 horas, né? Imagina uma chuva aí de 9 horas, com certeza isso foi feito de uma forma controlada, né? Mas imagina uma chuva longa e tu vê infiltrar 7 milímetros, né? Uma coisa bem assustadora. E é um pouco do que a gente estava falando, talvez, né? Essa pastagem que não nativa, né? Algum comentário, Luan? Então, aqui tem essa questão do inversamente proporcional, né? A gente vê na densidade de solo a floresta 1,07 da densidade de solo e o agregado de 0,5 milímetros, 92,1. E lá embaixo, de 14 anos, 1,55 e 53,6. No encontro passado, a gente mostrou as diferenças de solos ali, né? Um solo grumoso e os solos que estavam expostos e compactados e tudo mais. No solo grumoso, a partir dos estudos da Ana Primavera, ela entendeu que esse tamanho de agregado de 0,5 milímetros são agregados que estão correlacionados a esse solo grumoso. São agregados que conseguem fazer a conexão entre eles, não de uma forma compactada, mas por todo esse processo que a gente falou que acontece da raiz e da microbiota do solo, né, interagindo. E também os outros seres, como minhoca, como esses invertebrados que fazem parte do processo. Então, é interessante a gente perceber que quanto mais fértil o solo, menos denso ele é, né? E a gente vai ter essa noção até na hora de pegar esse solo na mão, poder qualificar ele com mais facilidade. Menos denso que você fala, ele é tipo mais solto, assim. Isso, ele seria mais fácil de soltar na tua mão, ele não estaria formando torrão. Se você amassar ele assim, ele não fica, forma torrão.
Tipo, eu vou dar um exemplo que fica fácil para nós que trabalham com bioconstrução também. Sabe quando a gente junta o grão de areia com a argila e fica várias bolinhas meio conectadas numa outra? É isso. Um solo grumoso é quando essas várias bolinhas se conectam, mas não estão totalmente presas. O que liga ela é a hifa do fungo, é o exudato da raiz, que são esses açúcares que elas trocam. A parte de fazer o humus, né, a umificação que acontece no solo, tudo isso é o que faz esse agregado ficar colado. Por isso que quando a gente pega ele na mão e faz uma mexidinha leve, ele fica meio desfeito, assim. Mas é ali que está a riqueza, né, do solo. Uma coisa que eu tenho percebido aqui na minha horta é que lugares que eu coloquei meia cana de banana, assim, ó, embaixo sempre tem muita vida, muito inseto, muita minhoca. Então, o caule da banana cobrindo o solo é muito bom, velho. É isso aí, É muita muito umidade. bom. Umidade, meu, vida pra caramba. Não, sem contar os micronutrientes, né, e macronutrientes que estão presentes nas plantas, e ela consegue ir soltando isso com mais tranquilidade. Lembrando que a água é um fator principal para que todas as comunicações aconteçam, né, de troca de nutrientes e tudo mais. Então, a banana ela já está levando a própria água ali em abundância para facilitar esse processo. É muito louco. Massa demais. Seguimos então, tabela 5, perdas de solo e de água por chuvas simuladas em latossolo vermelho escuro, textura argilosa, né? Então, de novo, estamos olhando para um solo vermelho, argiloso, né? Com 10% de declividade em diversos tipos de preparo de solo. Aqui tem uma coisa que eu e o Luan ficamos batendo bastante cabeça, assim, né? Não sei se vocês... fica bem claro ali na tabelinha, que a gente vai olhando para a apresentação, é que, tá? Tipos de preparo, se vocês observarem ali, tá assim, ó. Sem movimentar, mais cobertura morta. Então, assim, sem movimentar é o quê? Sem uso de máquinas, né? E com cobertura morta. Então, se a gente olhar lá, perdas de solo, 808 quilos por hectare, né? Então, assim, uma baixa perda, né? Com uso de arado de disco, 1.999 quilos por hectare. Arado de disco mais 2 gradagens. Então, assim, a gente tá subindo na quantidade de movimentações de solo, né? 3.746 quilos por hectare. 2 gradagens, 4.294 quilos por hectare. 4 gradagens, 5.913 quilos por hectare. Sem movimentar, 15.118. Então, isso ficou um pouco estranho, né? Porque sem movimentar é sem uso dessas máquinas. E provavelmente, né, a teoria diz isso, que a perda de solo vai ser muito menor. Então, a gente acredita que ocorreu algum errinho aqui. Provavelmente, esse sem movimentar subiria lá no lugar do arado de disco e todos eles desceriam. Pela teoria do que eu entendo, e também o Luan, pela discussão que a gente teve, provavelmente tem algo nesse sentido, tá? Então, né? Todo mundo tá apto a errar, então talvez o editor errou aqui, mas faz parte da brincadeira também. Então, se tratando de perdas, né? Será que não quer dizer, tipo, desculpa cortar, sem Imagina, movimentar, mas sem cobrir, e talvez perda de solo por chuva, vento? Mas sem movimentar, né, André? Tipo, sem movimentar, provavelmente vai ter alguma planta. Daí, mas o solo tá exposto. Mas como é que o solo ficou exposto, entendeu? Tipo, a gente tá num Não clima passar nenhuma máquina. entende? Isso que ficou estranho, para mim, pelo menos, né? Também achei também. Eu pensei nisso, tipo, um solo exposto, mas ele estaria exposto só se ele tivesse sido passado com máquina, porque senão teria alguma coisa. É isso, a gente tá na Mata Atlântica, né? Então, assim, aqui não tem solo exposto sem ninguém, né? Sem nenhum humaninho ali fazendo merda. Então, é isso, verdade. Então, basicamente seria isso, mas assim, daí segue aquela mesma sequência, né? Sem movimentar mais cobertura morta, então assim, sendo a melhor das situações, né, com uma perda de 808 quilos, perdas de água ficou ali em 10, né, aí a gente está falando em porcentagens, né, 10% de perda de água,
É isso, e aí ali tem uma parte de valor relativo que eu particularmente não ficou claro para mim. Não sei se tu conseguiu absorver melhor essa informação, Luan. Então, o que eu percebi mais dessa tabela está relacionado mais à questão de declividade mesmo, assim. Sim. Os 10% de declividade, ele já começa a entrar numa pegada de erosão, né, de solo, quando a gente pensa nisso por metro, né? Então, a gente sabe que 3% é um número máximo de declividade para que a água ainda não comece a ocasionar esse tipo de erosão. Então, a partir dos movimentos que acontecem, aproveitando ainda mais a questão dessa declividade um pouquinho mais acentuada, as percas vão aumentando gradativamente, né? E aí eu concordo com o Gabi nessa pegada desse sem movimentar ser lá em cima o primeiro e depois o sem movimentar mais cobertura de solo ficar como segundo e subsequentes. E os valores relativos, eu acredito que está relacionado a um terreno que não tenha essa declividade, né? Como que funcionaria esse movimento de perca de solo e de água também dentro do contexto. Sim. Legal, acho que é por aí também. Estou dando bobeira aqui, abrindo isso aqui no lugar errado. Aí. Nossa página, então, aí abaixo na página 17, aí vem ali uma figura mostrando a questão das brisas e ventos, como elas alteram o teor de umidade em solo nu, acima, e em solo protegido, abaixo, né? Então está um pouco mais ligado à questão dos ventos em si, né? Aqui também a gente teve algumas dúvidas, assim, principalmente porque está colocado ali uma questão de velocidade que não é muito comum de se usar, né? Que é centímetros por segundo. A gente fez uma conversão para tentar entender melhor como é que funcionaria isso. A gente chegou em alguns valores relativos ali de 8 km por hora, né? 8 e 3, se eu não me engano. 8 e 5. 8 e 5, né? Então, 229. E assim, não seria 15 centímetros por segundo também. Isso ficou claro, assim, que tá, né? Se for centímetros por segundo, também ficou claro que não faz sentido. Então, teria que ser 150, é isso, né, Luan? Isso. Que daí 150 daria aproximadamente 5,2 km por hora. E o outro número ali de baixo, 229, né? Isso. Daria 8,3 km por hora. Dentro dessa pegada da quilometragem, também está relacionada a alguns conceitos aí. Para a galera que trabalha com agricultura convencional e faz a aplicação de agrotóxico, é indicado que não se faça a partir com o vento já acima de 5 km por hora, devido à deriva desse agrotóxico, né? Então, se a deriva de um líquido consegue ir longe com 5 km por hora, a planta ela também consegue sentir essa brisa e esse vento com essa taxa baixa de quilometragem. E ali traz um exemplo que eu acho que deve ter sido feito em laboratório, então por isso que eles conseguiram trazer esses dados menores, mas a gente entende que dentro do contexto da natureza, os ventos podem ser muito maiores do que 5 por hora e efetuar essa eficiência de perda de água e também principalmente de umidade da planta e do solo com muito mais rapidez, né? Então tem ali a Ana Primavera nas próximas páginas, se não me engano, ela vai trazer algumas coisas que poderiam estar sendo feitas para poder diminuir essa perda de umidade da planta a partir do vento, que pode chegar a números bem grandes, assim, dependendo da região, né? Aqui o vento é feroz, cara. O solo sente muito, assim, né? As plantas é quase que consequência, né? Mas, cara, solo coberto é a velha historinha ali, né? Para manter a umidade, pelo menos. Os tomateiros sofreram nessa... Assim, venta mais na primavera, né? Mas esse ano tá ventando mais que o normal.
Antes, teve o tufão aqui, passou, o tufão aqui passou também, foi sinistro, achei que ele vai no telhado da casa. Derrubou umas árvores e tal, foi bem sinistro. E antes do tufão, uns 15 dias antes, já tinha dado uns 3 dias de vento muito forte, mano. Vi umas rajadas assim que tremia o telhado. E aí no dia do tufão foi tipo, mano, uns 3 minutos de terror. O bagulho passou. Comecei a escutar o negócio vindo de longe. Quando eu acordei pra abrir a porta pra colocar meu cachorro pra dentro, eu já não conseguia mais fechar a porta assim, ó, mano. Abriu todas as janelas e tudo voando. Tudo, mano, raio, chuva. Começou a escorrer água por dentro das paredes da casa, assim. Eu falei, meu Deus, levou o telhado, mano. Chovendo dentro da casa. Só que, tipo, acho que tava levantando o telhado, assim, água entrando embaixo. Mano, sinistro. Que doideira. Doideira. Ninguém Ainda nunca deram tinha sorte, visto né? isso aqui. Nunca tinha acontecido. Que loucura. Então, Essas mudanças climáticas é complicado. E vou falar para ti, tá relacionado muitíssimo, eu acredito, muitíssimo ao tipo de agricultura que a gente vem fazendo, tá ligado? Então. Porque a questão dos íons e dos polos, dessa parte de cargas negativas e positivas, estão totalmente correlacionada ao solo e ao armazenamento de nutrientes e também a capacidade desse solo de trazer a quantidade de vida, né? Se a gente tem, tipo, mais florestas e mais armazenamento de nutrientes nesse solo, a gente começa a mudar essa dinâmica desses polos. Que queira ou não, tipo, o vento ou a chuva que vem a partir desses ciclones é uma inversão de massa na parte atmosférica nossa, aérea, né? Sim. É o ar quente, o ar frio e também a densidade dessas nuvens que ela criam essa diferença. E aí ela pode gerar ciclone, ela pode gerar granizo, ela pode gerar ventos abundantes. E se a gente tivesse ainda uma grande quantidade de área vegetada da maneira que era antigamente, antes da gente abrir muito ao nosso solo para o convencional, muito provavelmente a gente não estaria passando por esses eventos como o tufão e ciclone. Pode ver que eu estava dando uma olhada, a maioria dos caminhos que foi feito desse ciclone, inclusive o que atingiu o Paraná, ele passou lambendo várias regiões de monocultura, cara. Ele foi lambendo, e quando ele pegava a região florestada, era topo de morro que ele fazia a curva e já saía dali e continuava andando. Pode ter relação, com certeza. Então, é uma loucura pensar nisso, mas... A Ana Primavera vai falar em térmicas, não sei se vocês chegaram nessa parte do livro, mas ela trata como térmicas, né? Então, assim, já levando um pouco a questão de temperatura, mas está muito ligado à pressão também, né? Pressão atmosférica, né? Então, assim, provavelmente tem relação. Tem. Aí só para finalizar ali daí essa parte da tabela, né? Então a parte de cima ali solo descoberto, né? A parte de baixo solo com 5 centímetros. Aí para entender melhor ali, então o lado esquerdo ali onde tem os números de 10 a menos 40, profundidade que tá pegando o solo, né? Então assim, o de baixo começa ali em 5, porque são 5 centímetros de camada de proteção de solo, né? E o de cima já começa no 0, né? Que já é o solo descoberto. Então, bater o vento já começa a perder umidade, né? Rapidamente já começa, né? Por menor que seja o vento, já começa a perder a umidade do solo, né? Sendo que o de baixo ali tem um tempo, né? Ele vai começar lá mais próximo dependendo da velocidade do vento, mas lá depois do 15, 20% de umidade, para começar realmente a perder umidade por ar, né? Então, seguindo, página 18, então agora é a hora que ela faz uma certa conclusão, assim. Eu vou lhe pegar uma aguinha, tu consegue segui-la? Sim, então, nessa parte que ela traz uma conclusão antes de entrar na conversa sobre solos tropicais, ela traz ali. E os solos estão decaídos graças a uma tecnologia inadequada, imposta pelos colonos europeus
após o desmatamento, revolvendo o solo profundamente. Então, ali, nessa primeira imagem superior, a gente tem um subsolador, né, que ele está trazendo o horizonte C, B do solo para cima e colocando a parte da rizosfera, que é a camada com maior quantidade de nutrientes, para baixo. Isso traz não que um malefício, mas ele traz uma grande dificuldade e ainda um gasto ainda maior para poder garantir que esse solo vai aumentar a sua produtividade, porque tem que adicionar mais esterco, tem que fazer a calagem do solo, porque está expondo um solo que não estava tendo contato ainda com toda essa vida que necessita, né? E na imagem de baixo, a gente tem ali um exemplo de poder fazer a manutenção do solo sem fazer esse revolvimento e garantir que o solo continue absorvendo água, produzindo bem. Ali é o equipamento do Yeomans, que é um subsolador que ele não revira o solo, mas ele aumenta gradativamente a profundidade que as raízes e a água pode estar se acumulando, né? Então, ali ela fala, o solo tropical e a agricultura orgânica tem uma dinâmica totalmente diferente da pegada europeia, né? Dentro da pegada europeia que foi transportada para cá, para nós, desse revolvimento de solo, que lá precisava fazer isso devido às camadas de gelo que ficavam sobre o solo, ainda assim, tendo a necessidade de fazer isso na Europa, o solo ele ia decaindo muito, porque esse revolvimento ele não traz benefício para o solo. Lá era necessário para que pudesse haver o plantio. Aqui, no nosso caso, a gente precisa simplesmente aumentar a possibilidade de infiltração de água, porque o solo ele já consegue ter essa capacidade de retenção de macro e micronutrientes e, consequentemente, passar isso para as plantas, né? Então, ela fala ali, assim, cada lugar possui um seu sistema todo particular. Portanto, a transferência de tecnologia de um ecossistema, o temperado para o outro, tropical, não funciona. Ela entra num viés de também, vai vir uma listinha ali daqui a pouquinho, mostrando a quantidade de microvida que existe no solo na região europeia, ali que a gente está chamando de ecossistema temperado, e o ecossistema tropical, mostrando as diferenças drásticas que tem em relação à saúde do solo entre esses dois. E por isso, para cada setor, para cada área, é uma interpretação. A mesma coisa acontece no Brasil. A gente tem uma diversidade de bioma e uma diversidade de solos aqui que não dá para se trabalhar todos eles da mesma maneira, né? Então a gente tem o solo arenoso, a gente tem o solo argiloso, a gente tem uma variação desses solos de acordo com a rocha-mãe e a localidade que a gente se encontra dentro do nosso país aqui. E para isso precisa de um aprofundamento específico para a gente poder entender qual que é o melhor caminho a ser tomado. Eu vejo que aqui eu sempre gosto de entender o histórico das propriedades, né, quando eu vou. E esse pessoal da mandioca ali, que eu mostrei, inclusive do plantio direto, eu já perguntei para eles, né, como é que foi aqui, quando vocês conversam com os avós, como é que é as histórias de quando os avós deles chegaram, enfim, como é que foi. E eles falam sempre numa rotação não é nem rotação de cultura, seria um pousio. A gente trataria hoje como um pousio. Eles separavam como se fossem 4 áreas a propriedade, trabalhavam em uma, né, botava tudo para baixo, com o uso de carro de boi, né? A gente está falando aí de mais de 100 anos atrás. Então, carro de boi, botava tudo para baixo, plantava naquele local e um ano deixava ele descansar, ia para o próximo. Então, eles ficavam circulando nessas 4 áreas para que o quê? A hora que eles voltassem para aquela primeira área que eles produziram, já tinha passado pelo menos 3 anos produzindo nas outras 3, né, até 4 anos, para a hora que eles voltassem, a mata já tivesse estabelecida de novo, né, um capoeirão, enfim, como eles chamavam, e aí eles botavam para baixo de novo. Então, assim, primeiro, isso mostra que a gente é muito privilegiado, né, por quê? Porque aqui a Mata Atlântica, os animais, o regime de chuva,
ajuda muito, né, a realmente criar essa estrutura de solo e o solo quase que melhorar sozinho, né, entre aspas, e que se a gente não atrapalha já tem, né, tem vida suficiente para resolver aquilo ali, e que, assim, parece que eles eram um pouquinho mais inteligentes, né, e eu me questiono no hoje o porquê que a gente caminhou para a Revolução Verde, né, eu acho que, assim, ou a gente vai ter que falar de capitalismo, ou eu não sei, não faz sentido, né? A própria história que eles contam, assim, de quando veio a Revolução Verde, plantio de fumo, e, enfim, assim, é assustador. É assustador. Manda, Pedro. Não, mano, eu vejo que é exatamente isso que tu falou, né, Gabriel? Se não falar de capitalismo e Revolução Verde, a gente não vai entender por que que a gente parou de ser inteligente para ser quase como viciados em superproduzir o máximo que dá e não compreender a natureza do local, né? Passa por isso, com certeza, né? Revolução Verde, capitalismo, a gente sabe que tem que tocar nesse ponto, não adianta. E é isso, essa lógica de produzir, tipo, cara, tu não consegue imaginar alguém hoje deixando uma propriedade média, né, falando de agricultura familiar, deixar a propriedade, dividir ela em 4 e deixar trabalhar só com uma parte, né? As contas não fecham, sabe? E, enfim, é isso, é esse caminho mesmo que eu penso que tu falando. Cara, mas tu olha a ligação, tá, Pedro? E mesmo as pessoas, né, eles viram os antigos fazendo de outra forma, né, e aí hoje eles tratam a terra e tratam tudo aquilo lá diferente. Eles foram tão cooptados que hoje eles estão com equipamentos, tipo, top de linha. Os caras têm trator, implemento, situações, assim, bonitas de ver, só que eles estão todos endividados. Então, quando eu toquei no assunto de fazer um pousio, de fazer assim, não, vamos plantar uma adubação verde, deixar primeiro trabalhar o solo, para que a gente vá diminuindo essa quantidade de área, isso é quase que irracional. Por quê? É um medo tão grande das contas que eles mesmos fizeram e foram levados a fazer, né? Não acho que eles são culpados, eu acho que nós todos caímos nesse sistema, né? E a gente precisa e vive dele. Então, é meio contraintuitivo, eu diria. Sim, mano, aí assim, ó, Trazendo... o meu papel nisso, né, porque eu sou uma pessoa que desde que eu comecei a me envolver, na verdade, assim, no começo, quando eu comecei a me envolver com a agricultura, né, com o conhecimento que eu estava adquirindo e com a agricultura familiar da região aqui de Laguna, os primeiros interações, tu fala, pô, mas por que tu não faz uma cobertura? Pô, mas por que tu não faz um policultivo? E aí, assim, as primeiras perguntas eu já recebi umas negativas tão secas, assim, sem nenhuma perspectiva de diálogo, e pessoas que entendem esse processo, assim, sabe, agricultores agroecológicos, entre aspas, né? Então, o meu papel, assim, eu percebi que ele seria o de mostrar, né? Mostrar para que eles não tenham que pagar para ver, entendeu? Então, a gente conseguir trazer esse planejamento na ponta do lápis, sabe? Porque, cara, é isso. As pessoas que estão hoje nessa lógica, a demanda emocional delas é total no sentido financeiro, mano. E assim, isso desestabiliza qualquer ambiente. Aqui em Laguna tem uma propriedade que eu fiquei sabendo que já está encerrando a atuação depois de 20 e tantos anos de agroecologia, porque a qualidade do trabalho é muito baixa, o retorno é muito baixo e é um manejo que não dá prazer, é só pela lógica capital, mas começa pela lógica da agroecologia, sabe? Eu acho que claro, cada um tem sua missão, né? A minha eu sinto que é nesse caminho de conseguir provar financeiramente viável os processos que geram mais qualidade de vida, mais quantidade de vida e conectar isso com os mercados, né? Que é outro ponto, né? Os mercados locais, regionais. É bem complexo, o buraco é bem mais embaixo, mas existe um caminho, eu sei que existe esse caminho há muito tempo, mas eu percebi que não é tão fácil de executá-lo, né? Tipo, a questão econômica e social que a gente tem, ela tá, vamos pensar em moeda, assim, o lastro antigamente era o ouro, né? Que a gente conseguia ver a riqueza das nações ali e correlacionando essa ideia do que a gente necessita e como que a galera acabou empregando a agricultura, a gente voltar atrás e perceber o quanto que a ecologia deveria estar sendo esse lastro em relação à valorização e à parte econômica nossa. Então, trazendo esse olhar ecológico para
realidade que o Gabs trouxe do passado do pessoal para a atualidade, a gente ter 3 anos de pousio e ainda ter uma capoeira, né, que é as vegetações ali pioneiras rebrotando, a gente está falando de um banco de sementes que se mantinha ativo sequencialmente. Por mais que passassem os anos, eles conseguiam garantir que a biodiversidade dentro daquele solo ali que estava guardada em suas sementes se mantivessem e trouxessem e mantivessem essa riqueza. Muito provavelmente a partir da observação deles, dos povos originários, aí, dos indígenas e dos quilombolas que habitam e habitaram antes da colonização e faziam o mesmo tipo de envolvimento com o meio para poder fazer os seus plantios, né? Então o pousio ele tem uma poupança para a gente poder correlacionar a questão financeira. Ele tem uma poupança que garante no produto uma qualidade além da venda por quantidade. É a venda pelo valor nutricional e pela qualidade do produto que está sendo produzido. Quando a gente faz a troca disso para poder ganhar somente em quantidade, a gente está tirando na balança muito, assim, muito mesmo o valor nutricional desses alimentos, está tirando a quantidade de micro e macronutrientes que esse alimento vai estar conseguindo absorver e, consequentemente, faz valer a frase da Ana Primavera, né? Da solo doente, planta doente, ser humano doente. Então, o contexto que a galera vivia no passado com uma sabedoria ancestral, se fosse mantido até hoje, muito provavelmente a gente estaria falando num outro patamar de agroecologia. A gente estaria vendendo produto não pela quantidade, mas e sim pelo quão bem esse produto está fazendo para as pessoas, porque está relacionado a esse valor nutricional principalmente, né? Falando alimento que alimenta de verdade. Mineral, né? Como a gente falou anteriormente. Tem uma historinha aqui que o pessoal da linha do SPDH, no sistema de plantio direto, principalmente o Jamil, sempre conta que é um dos criadores, sim, chamar ele de criador, eu acho que nem ele gosta de escutar isso, mas enfim, né? Do sistema de plantio direto aqui da região. E ele sempre conta, assim, que tem um agricultor, né? Ele tem nome, tem CPF, tem propriedade rural mesmo, né? Eu só não sei certinho o nome dele. Quem sabe na próxima aula eu posso trazer. Ele é um produtor de cebola. E ele começou com plantio direto em Tuporanga, se eu não me engano, há acho que 7 anos, 6 anos. Tem inclusive, acho que um vídeo no YouTube dele. E ele vem diminuindo a área que ele produz, diminuindo o custo que ele vai estar tendo com essa produção e, consequentemente, aumentando o faturamento. Por quê? Tempo de prateleira. O produto, quando ele tem menos água, ele tem mais mineral, ele tem mais função biológica dentro dele, o alimento, a planta, ela acaba tendo um maior tempo de prateleira. Então, o que ele faz? Ele criou primeiro um sistema muito bom de armazenamento em galpão e, né, em grandes prateleiras, enfim. Né, ele criou um sistema redondo assim de armazenamento e ele só vende na entre-safra. Então, o preço dele sempre é o mais alto. E ele então, hoje ele trabalhava com 4 hectares, hoje ele está trabalhando com 1 hectare e 3 hectares em pousio. E ele só vai trocando. Mano, André. Você ter falado disso é muito louco, porque as verduras que a gente colhe na horta nossa, assim, dura muito mais tempo do que as que eu comprava no mercado, velho. Tipo, um alface que eu colho aqui dura semanas na geladeira, velho. E fica super fresco, você come, vai comendo, nosso não estraga. Couve e outras coisas mais. As coisas que você comprava no mercado, você compra no mercado, se você não comer uma alface em 3 dias, ele já era. Ô Rodrigo, desculpa, ô André, e tu sabe qual é a loucura? E aí a Ana Primavera dá uma pegadinha também nisso, é que a gente trata muitas vezes a agricultura orgânica como a 100%, como a top de linha, mas na verdade não é. Não tem função, não vai trazer essa nutrição, né? É. Manda, Rodrigo.
Eu fiquei na dúvida também agora, cara. Essas áreas de pousio que você disse também, então, no caso, seria ideal se fosse utilizado, acho que vocês até falaram de utilizando uma rotação com animais ali, por exemplo, né? Com os porcos, por exemplo, ou ovelhas, né? No caso do Uri, e fazer essa rotação que eles, né? Vai ser o que é a fertilização natural ainda dos animais ali, e além de eles estarem também controlando ali, né? Ô, Rodrigo, Aumentando a cobertura morta, né? Também, alguma coisa nesse sentido, ou não daria para relacionar? Não sei. cara, aí é função, aí vai do teu objetivo. E o que que tu tem também, né? Isso é a parte que mais me encanta, assim. Imagina tu receber uma ligação de alguém assim, ó, Gabriel, tô precisando aqui fazer um pousio aqui numa área. Assim, cara, aí tu me chamou pra coisa certa. Porque é difícil quem queira, né? Ter realmente uma área em pousio, mas assim, o recomendável de uma área dessa em pousio é plantar alguma coisa que vai trazer mais biologia pro solo. É um momento interessante de tu colocar alguns minerais no solo, né? Que seja um calcário. Pô, botar um calcário numa área dessa que tu vai deixar em pousio, que realmente aquele pH vai ser trabalhado no solo. Os nutrientes, né? Porque tu sobe o pH, tu libera nutriente. Então, os nutrientes vão ser utilizados pelas plantas que tu colocou ali, que tu quis, né, plantar uma cobertura de solo. Então, aquilo ali depois vai voltar para o solo em forma de matéria orgânica. Então, isso é um trabalho bem feito, né, de um pousio. Mas quando a gente está com animais em cima, não é pousio, tá? Se tem animais, não é pousio. Os pós de rocha também são bem interessantes para esse momento aí de pousio, até porque o trabalho deles é diferente, por exemplo, de um esterco, né? Que ele já vai sendo consumido gradativamente mais rápido. O pó de rocha ele dá um tempo maior ali no solo e na interação com a planta, né? Perfeito. O pó da lenha tem a mesma função do cal ou não? Pó de rocha? O pó de rocha não. Calcário? O resíduo caramba, fugiu o nome do Cone. carvão, né? A cinza, né? Cinza de lenha, de madeira, ela funciona como um cal ali na liberação de nutrientes Cara, sim. Sim, ela, assim, como o calcário, ela também sobe pH, tá? Ela tem um pH bem básico, bem alcalino, então ela acaba subindo o pH de um solo. Mas, assim, não vai ser uma resposta igual um calcário. Em relação à parte mineral, ela sim, ela também é rica. Tu imagina que tudo que uma árvore absorveu no decorrer da vida dela vai estar sendo transformado em cinza, em minerais, né? Só que diferente de uma rocha, a cinza ela é muito leve, né? Tu assopra, ela sai voando, né? E assim também é com a água. Ela é muito solúvel, ela se perde muito fácil no solo. Então, cara, eu gosto desse tipo de coisa no bocashi. Sinceramente. Pó de rocha até acho legal no solo, assim, mas a cinza eu gosto mesmo de entrar com ela num bocashi, que eu sei que ali ela vai ser otimizada. E misturar ela Pensando com na uma árvore, compostagem, assim, acho que daí mistura muito nitrogênio, também não é legal, né? Ou não, é bom, é uma boa também. Porque daí ela dá uma incorporada melhor, talvez, a cinza, né? Cara, funciona, tá? Funciona na compostagem também. quando não queimado, uma coisa que fica bom para botar no solo aí é o biochar, né? Que é um outro esquema de trazer a planta para dentro do solo ali e aumentar ainda mais a possibilidade de fixação da microbiota do solo, né? Que vai estar mineralizando isso de um outro formato, né? Não transformando em cinza, mas algo mais sólido e, consequentemente, também servindo como a casinha ali para essa vida que a gente não consegue enxergar que está dentro do solo, né? Ô Luan, eu tava dando uma olhada aqui, a gente não colocou a tabela 6. Então, assim, a gente vai ficar devendo essa. E, assim, é uma tabela crucial. Ó, vou passar para frente ali, tá? A gente tá aqui na parte ainda de como conhecer seu solo, mas naquela colocação abaixo da tabela. Mas, assim,
eu queria pelo menos ou que a gente leia ela, ou que a gente traga numa próxima aula também, que tu escolher para mim tá legal. Eu acho que ela não está na próxima página. Não, depois a gente vai lá para a página 20. Tá. Então foi um erro aí, galera, perdão. Mas essa tabela é muito importante, é a tabela de diferença do solo do clima temperado e tropical. O que a gente já pode fazer é mandar ali no grupo essa tabela e mandar alguns pontos ali que a gente acredita ser importante em relação a ela. E a gente dá uma discutida no grupo. Dessa forma a gente consegue movimentar ele ali e fazer o que a gente espera que o grupo seja, né? Essa troca de conhecimento fora das terças-feiras. Maravilha, combinado então. Tá, então a gente vai fingir que a gente não esqueceu e seguimos o fluxo. Tá, então assim, depois ali vem então, abaixo dessa tabela, né, ela coloca ali, agricultura orgânica deveria produzir alimentos de valor biológico elevado, e isso somente ocorre em solos sadios e com plantas sadias. Então assim, primeira cutucada dentro da produção orgânica, né, portanto, mesmo quando se consegue produzir graças aos defensivos que, conforme o desequilíbrio nutricional da planta, são usados até 2 vezes ao dia, o produto produzido será de valor biológico inferior por vir de um solo em destruição. Não sei se vocês pegaram a referência da produção orgânica que ela coloca ali. Tá muito ligado à substituição, né? Quando a gente trata a agricultura orgânica como, em vez de usar o NPK, eu uso um esterco de galinha, né, isso não traz um valor biológico, né, não tem diversidade do que a gente estava falando. Não tem diversidade de raiz, não tem diversidade de copa, de folha, de caules, não tem diversidade de microvida, não tem diversidade mineral, né? Então, assim, a gente só realmente está substituindo uma coisa por outra, né? Manda, Pedro. Cara, eu vou bater na tecla de novo, talvez já tenha batido, que é a questão desse enriquecimento biológico do solo, né? Tipo, a gente às vezes, bokashi, biochar são os produtos mais top que a gente pode imaginar, assim, para te estar enriquecendo ali, junto com a correção do solo, mas se tu não tem o processo biológico que disponibiliza para a tua planta especificamente, é muito mais difícil dela conseguir acessar, e às vezes o nutriente está até disponível, mas a relação daquele nutriente com a planta não tá, que aí essa relação às vezes está relacionada com com uma família de fungo, uma família de bactéria ali, que não está fazendo esse transporte ou a disponibilização dele, né? Tem um gráfico no livro da agricultura sintrópica, que ele vai fazendo assim, né, que é aumentando a qualidade e quantidade de vida do sistema, né? Os processos que a gente faz sempre tem que buscar aumentar a qualidade de vida, né, ou seja, nutricionalmente falando, né, os nutrientes disponíveis, e a quantidade de vida disponível também, né? Então, tipo assim, um milho, né, é um nível de qualidade de vida, um cedro, que também é um emergente, é outro nível de qualidade de vida, né? E todo o ambiente que vem ao redor com eles também faz toda essa relação de troca. Então, tipo, eu vejo, no que eu já pratiquei, no que eu estudei, que tu colocar, às vezes, menos nutriente, mas mais processos biológicos acontecendo, é mais eficiente, gera mais resultado do que tu colocar mais nutriente e menos processo. Só que, claro, isso é uma balança que cada caso, quando a gente traz agora para a prática, cada caso vai ter o seu equilíbrio. Às vezes essa situação é muito nutriente, pouco processo. Tudo tem a ver com o financeiro também, tem a ver com a disponibilidade de mão de obra, trabalho. Quando é numa pequena escala, para a rapaziada que está aqui junto com a gente hoje, se tu tem o tempo de experimentar a complexidade de fazer o sistema com mais variedade de planta, para ver os processos acontecendo, faz, porque tu vai entendendo a relação daquelas plantas com o teu solo, com o teu ambiente. Agora, quando é uma questão mais assim, não, eu preciso produzir tanto porque eu tenho que gerar tanto recurso financeiro, aí realmente tem que sentar, estudar e ver o que vale a pena. Porque é isso, o processo biológico, eu vejo que tem mais relevância do que a própria recomposição de nutriente ali que a gente põe esse input externo, né? Sim. É muito ligado a tempo também, né? Tem essa pegada histórica nossa na correlação que a Ana Primaveres faz ali
da agricultura orgânica com a agricultura convencional, ela tá na facilidade do manejo, né? E, consequentemente, no formato de como está empregando isso nas áreas. Quando a gente está correlacionando isso com uma biodiversidade mais acentuada ou até agroflorestal, a gente transforma a dinâmica de atuação do agricultor por área, né? Então, pensando em hortaliças, que são grandes áreas de produção de hortaliça, dependendo do tamanho da propriedade, geralmente vai ter canteiros de uma ou duas espécies nesse canteiro e ele vai fazer uma rotação de cultura. E é uma exportação, mesmo que orgânica, é uma exportação do sistema convencional, né? Aí, quando a gente começa a olhar para o que o orgânico pede hoje em dia, como forma de proteção, vamos dizer assim, dos vizinhos que não são orgânicos, é também uma das metodologias que podem auxiliar nesse processo de biodiversidade. Quando a gente cria barreiras de vento, por exemplo, que a gente vai manter a umidade do solo e da planta, ainda assim a gente pode criar uma biodiversidade de barreira de vento que fortaleça setores menores dessas produções com baixa variedade de cultura. Não é um costume que a gente tem feito na agricultura atual, orgânica, mas é uma possibilidade de poder trazer esses nutrientes diferenciados do que a gente ficar fazendo essa manutenção de troca de cultura por esse movimento. O primeiro plantio ali foi alface e brócolis, o segundo beterraba e algum outro. No caso, a gente traria essa diminuição de área, setorização e uma biodiversidade naquilo que estaria protegendo. Acho que... Apareceu aqui o negócio, mas eu acho que dá para continuar. Voltou, pode dar. Mas é isso. Eu vejo o fator ali da gente criar uma barreira de vento, por exemplo, como o auxílio ao formato da agricultura que a gente tem atual, para poder trazer essa biodiversidade para o solo e, consequentemente, beneficiar essas plantas que estão sendo trabalhadas numa pegada econômica que precisa ser plantada com em mais larga escala, né? Para ainda manter fácil esse manuseio, porque quando a gente vai diversificar muito, esse manuseio acaba ficando um pouquinho dificultado e, consequentemente, é o que a grande maioria da galera acaba não aceitando estar colocando isso em prática, porque dificulta, né, o manejo. Tipo, aumenta em área e todos os outros processos que podem acontecer aí. Sim. Então, seguindo ali, né, ela até coloca algo ali no meio também que eu achei interessante, estava lendo aqui agora. Ela coloca assim: planta saudável nunca é atacado por pragas e doenças numa intensidade que traga dano econômico. Se estas aparecem, é porque a planta já está doente por não poder mais formar todas as substâncias para as quais foi geneticamente programada, capacitada. Então, também, né, ela reafirma isso, né? É só afirmação de leve, assim, as dela. Tá, então, seguindo aqui para a página 20, ela coloca assim, né? Muitos acreditam que compactações e lajes podem ser eliminadas pelo arado ou subsolador. Mecanicamente, é possível romper camadas duras de terra, mas nunca agregá-las novamente. A agregação é um processo químico-biológico. Então, assim, aqui é aquela parte que, quando eu faço a recomendação para botar um subsolador no solo, dá uma dor no coração, né? Mas é isso, né? Acredito que tem funções mecânicas que, infelizmente, assim, como é tratado hoje, né, a agricultura convencional, principalmente, elas são extremamente necessárias, né? Infelizmente, é dessa forma.
E aí tu trouxe ali uma tabelinha, né, um desenho, né, Luan? Então, ali é mais para demonstrar esse processo químico-biológico que ocorre em relação à agregação do solo. Não é a gente destorronando ele ou passando maquinário que isso vai estar acontecendo, né? É a interação entre as diversas vidas que estão relacionadas a esse processo e também aos elementos. Então, ali a gente consegue ver que tem a micorriza fazendo a simbiose junto das raízes da árvore para aumentar a absorção de nutrientes. É a parte da rizosfera, da camada de raízes, aonde se acumula o nitrogênio que é fixado, né, da atmosfera, também o carbono que é transformado a partir da decomposição também desses nutrientes que ficam sobre o solo, a cobertura de solo em si, as bactérias e protozoários que estão dentro desse solo, que auxiliam tanto na troca de nutrientes, quanto a regulação das populações, né, entre elas ali, para que se mantenha algo saudável, e também os insetos e anelídeos, entre outros invertebrados que fazem parte também desse processo. Então, esse processo químico-biológico, ele necessita ser feito numa repetição. Por isso que o Ernst ele continua trazendo esse contexto que a gente precisa imitar a natureza. Quando a gente faz o papel, citando outro agricultor aí, né, o Fukuoka, onde a gente faz uma mexida no solo para poder facilitar com que a movimentação desse solo com os nutrientes que a gente está adicionando seja viável. Depois disso, ele só trabalha a partir do lanço, né? Ele vai lançando gradativamente aquilo que ele quer, que vai entrar numa etapa sucessional. Então, o Fukuoka, nos trabalhos dele, ele faz uma primeira entrada com esse maquinário para dar uma revolvida nesse solo, para ele ter um start ali, e depois disso ele vai entendendo que a terra ela precisa da gramínea, de algo que faça uma cobertura mais rápida, onde ele vem com, dependendo do período do ano, com aveia, com plantas diversas ali nesse crescimento, né, como se fossem as gramíneas. Depois ele vem trazendo as herbáceas, e aí, quiçá, podendo chegar nas arvoretas, árvores, e a gente transformar um sistema cada vez mais complexo. Esse é o caminho. Então, tipo, se a gente for ter a necessidade de ter que passar um subsolador, ou ter que passar um arado, ou ter que passar uma enxada rotativa, é ideal que a gente acabe pensando que, junto desse trabalho, a gente tem que trazer um mecanismo natural para ele. Tipo, subsequente. Passei o arado, preparei o solo, e agora como que eu vou fazer para ele ficar o mais perto daquilo que a natureza trabalhou milhares de anos para fazer? Trazendo essa cobertura de solo. No caso, o Gabs, ele trabalha fazendo o solo dele na casa dele ali, né? Ele constrói o biochar, ele constrói o bocashi, ele também faz alguns fermentados. Quando a gente consegue fazer esses agregados depois dessa movimentação de solo, a gente garante a nutrição para a planta e um aceleramento em relação à melhoria desse solo conforme a gente for trabalhando com ele. Sabendo que se a gente for trabalhar sequencialmente, a gente está tirando, além de estar colocando, né? Então fica uma troca que a gente tem que estar equilibrando ela para que seja viável. É isso. Falar de vida no solo nunca vai ser simples, né? Sempre vai ser complexo. Então, seguindo, dentro da página 20 e 21, então, ela traz duas figuras ali, né? A primeira figura ali, então, à esquerda, em solo natural, com superfície protegida, temperatura do solo atenuada, sistema radicular sem impedimentos físicos, permeabilidade à água adequada. Né? Então, é a figura à esquerda, né? Onde a gente vê ali solo coberto, né? E solo natural, na verdade, ela coloca, né? Isso, solo natural. E aí, dentro da próxima imagem ali, então, solo cultivado, né? Em solo cultivado, sem cuidados conservacionistas, ocorre formação de crosta, aquecimento superficial, escorrimento de água e impedimento ao desenvolvimento normal das raízes.
né? Então, assim, questão de temperatura ali, ela coloca, né? Ela colocou ali 56 graus Celsius, mas a gente sabe que pode chegar até 70 graus Celsius, né? Assim, o aquecimento em solo exposto, né? Realmente é comum que aconteça, né? O entortamento das raízes ali em solo cultivado também, né? Formação de laje, então, que ela traz. A questão de enterrar o adubo, né? Ter adubos principalmente químicos dentro abaixo do solo, né? Salinizando o solo, no solo cultivado. E ali no solo natural, então, com uma cobertura, né? Que a gente sabe que é natural de acontecer, principalmente em floresta, né? Folhas caem, se abrem clareiras e vai se formando esse solo, né? O solo fica mais permeável e tudo mais que a gente vem decorrendo até agora, né? Isso daí é o exemplo das tabelas que a gente passou ali, né? O solo natural, a gente vê uma densidade menor em relação à compactação e, consequentemente, uma infiltração melhor de água, um aprofundamento maior de raízes. E num solo cultivado, se ele não tiver o manejo correto, ele acaba aumentando a compactação, consequentemente a sua densidade, e não trazendo esse aprofundamento de raízes, o que acaba muitas vezes impossibilitando a planta de efetuar suas trocas com qualidade, né? Mesmo que não tenha a utilização de adubo. Porque quanto maior a área das raízes, maior a interação com as outras raízes, maior é a capacidade dela de absorção. E para isso é necessário que a gente consiga manter minimamente coberto o solo, não exceder tanta temperatura para que ele não forme uma crosta superficial que impossibilite essa infiltração, e trazer essa dinâmica sempre da biodiversidade para estar presente dentro do processo, né? É isso aí. E agora vem mais uma cutucada na agricultura orgânica, né? Ela coloca ali, né? A agricultura orgânica, de maneira geral, não se livrou do enfoque fatorial temático, vendo e analisando somente fatores isolados e dos quais os chineses dizem: se olhares uma montanha através de um microscópio, somente poderás ver um grão de areia. Vamos seguir ali. Por isso, a agricultura ecológica somente pode usar um enfoque holístico geral. E como na agricultura convencional tudo é feito com receitas, os agricultores orgânicos também esperam por receitas e não compreendem que esse tipo de agricultura tá. Eu vou continuar lendo aqui no livro, tá? Esse tipo de agricultura, quando em base ecológica, somente pode funcionar por conceitos simplesmente porque cada lugar geográfico tem seu ecossistema todo particular. Acredito que é disso que a gente estava falando também, né? Desde a parte biológica, parte de microclima, parte de clima mesmo, né? Mata Atlântica, Cerrado, cada lugar tem suas características, né? A gente está falando também, tipo, as comparações da Ana Primavera ali com esse contexto sempre de comparação convencional e agricultura orgânica, tipo, ver o quanto que a galera da agricultura orgânica, já na época que ela começou a estudar, a Ana Primavera estudou 70 anos, mais de 70 anos solos, né? Ver o quanto que a galera teve que mudar os seus conceitos e a sua cabeça em relação à questão dos agrotóxicos, e também olhar agora a necessidade que a gente precisa de trazer os conhecimentos ecológicos cada vez mais relacionados à agricultura. Porque até então a gente transformou o orgânico, saiu do convencional e foi para o orgânico, priorizando a qualidade de vida do agricultor, a qualidade de vida da propriedade em si, e também a manutenção dessa biodiversidade. Só que quando a gente vai vendo a complexidade, como está falando no texto acima, a gente começa a entender que a gente não está falando de uma espécie específica, mas sim da interação de todas elas. Então, quando a gente está olhando, por exemplo, simplesmente só para o tomate, a gente está olhando esse grão de areia. Mas quando a gente olha para o tomate e as outras plantas que estão se relacionando com ele,
E às vezes as coisas que a gente consegue colocar de adendo para que o tomate não sofra nenhum tipo de ataque e, consequentemente, consiga obter o valor nutricional, a gente está falando de olhar para a complexidade. E essa complexidade é essa montanha. A gente está nessa fase agora da agricultura orgânica, né? A gente tem os movimentos sociais, o MST, a gente tem a galera da Rede Ecovida, todas as outras redes orgânicas do Brasil começando a buscar cada vez mais os conhecimentos agroecológicos e colocá-los em prática. E os conhecimentos agroecológicos traz isso, traz a complexidade da natureza para dentro dos processos para que isso seja feito. Então, a gente olhando a escala do tempo, ela traz muito comparativo desse start que foi trazido desses agricultores que bateram no peito e falaram, não vou cultivar mais com defensivo agrícola, né, com agrotóxico, no caso. Ela até, seguindo ali para a página 22, ela continua, né? O maior erro ocorre com o composto. Primeiro, quase todos acreditam que usar composto é praticar agricultura orgânica. Consideram um composto como NPK em forma orgânica. E até dizem, não se consegue um produto padrão melhor, porque com 40 toneladas de composto, se adicionar somente metade de NPK. Né, o que ela quer colocar, né? A gente trata hoje o próprio esterco de ave, a gente sabe que a gente caminha dentro da agricultura orgânica, é o que é usado, assim, em todas as propriedades orgânicas, é o esterco de ave, né? E alguns colocam alguns produtos a mais, assim, né? Enfim, mas ainda é muito raso, assim, o uso, né, de produtos biológicos, de condicionadores de solo, é pouquíssimo, assim, né? Basicamente vinagre, sabão, coisas básicas assim, e esterco, e é isso. É isso que eu vejo hoje, né? E o agricultor querer produzir, achar que colocar mais esterco, né, vai produzir mais, né? Assim como a lógica do agricultor convencional, que acha também que colocar mais NPK vai produzir mais, né? Então, isso não é real, né? Não, bem pelo contrário. E é nessa hora que a gente traz a complexidade para dentro do sistema, né? A gente pode ver atualmente alguns profissionais trazendo para o contexto da agricultura, até da agricultura convencional agora, os bioinsumos em larga escala, a galera trabalhando com compostagens de leiras gigantescas para utilização sobre o solo, a galera trabalhando com a parte de utilização da água de peixes, né? Fazer tanques ali para aproveitar o processo da amônia, que é a ciclagem de nutrientes que o peixe acaba entregando, que a amônia depois ela vai se transformar em nitrito e nitrato para ser assimilado pela planta, né? E uma forma de adubação líquida também. Então, olhar para a complexidade da natureza e tentar aplicar essa complexidade é o que vai trazer a garantia para a agricultura orgânica. Além da biodiversidade de plantas, também a biodiversidade de insumos que podem estar sendo reciclados dentro da propriedade e qualificando e melhorando esse solo, né? No caso de um biochar, no caso de um bocache, no caso dos fermentados também, que podem estar sendo feitos. A compostagem tem se mostrado para mim, nos testes que eu tenho feito, um dos melhores elementos que eu tenho colocado ali. Os meus cultivos estão vindo cada vez mais gostosos, grandes, bem vistosos, sem ataques. Então, como o Pedro falou também no nosso encontro passado, né? Ele conseguiu recuperar uma área onde ele estava plantando em cima de areia a partir desses compostos também, né? O quanto que isso garantiu ali para ele essa resiliência de uma microbiota ativa para ele, né? É isso. Aí ela segue ali, né? O pior erro da agricultura orgânica é usar defensivos regularmente. Tanto faz se tratar de caudas, inimigos naturais ou feromônios. Esteja ciente, se o solo não está com saúde, mas decadente, a planta também não está saudável e sim doente.
Por isso está sendo atacada. E mesmo que ela seja protegida por defensivos, vai apresentar um produto de valor biológico muito baixo. Embora utilize tóxicos menos agressivos e que não deixam resíduos nocivos. Se pragas e doenças atacam as plantas, o solo necessita ser recuperado e sanado. O uso de todos os defensivos, inclusive feromônios, joaninhas, deve ser ocasional e nunca rotineiro, como em uma transição do convencional para o natural, o ecossistema. A rotina tem de ser de melhorar o solo. É uma rainha, né? É isso, né? Eu acho que fica muito claro assim, né? A planta apresentar uma deficiência nutricional, a planta apresentar um travamento de raiz, a planta apresentar um ataque de pragas e doenças já é um grande sinal, né? E se a gente não estiver atento àquilo que está ocorrendo naquele microclima, naquele ecossistema, naquele espaço, né? Que muitas vezes é uma mancha, tá? Dentro do plantio direto, a gente aprende a identificar manchas de fertilidade, manchas de ataque, porque muitas vezes não é que tu precisa adubar tudo, não é que tu precisa ir lá e realmente tratar com químico em tudo. Tu pode tratar aquele bolsão, aquele espaço, né, em 10 hectares, ao invés de tu ver que tem, sei lá, bater um inseto que tu não quer lá, e tu entrar com inseticida em toda a propriedade, né, em todo aquele território de 10 hectares, muitas vezes o ataque está lá condensado em um espaço pequeno, de 10 por 10, sabe? Então, isso também, lógico, eu estou falando aqui de defensivos químicos, né? De agrotóxico de verdade, mas é isso, o agricultor que vem nessa transição, e o plantio direto é uma grande ferramenta para o agricultor que quer vir do convencional para o orgânico, ele começa a entender esse tipo de dinâmica. E eu conheço agricultores orgânicos que não, sabe, não falta esse feeling, falta um pouco desse olhar holístico, como ela mesmo colocou, né? Falei demais. Galera, vou ter Nada, que ir indo nessa. Da hora, André. Estamos chegando na finaleira mesmo. Valeu. Valeu, André, brigadão. Show de bola, obrigadão pela presença, irmão. Valeu, tamo junto. Boa noite aí. Por hoje a gente chegou no final da parte que a gente esperava chegar. Aí, o próximo encontro a gente vai entrar no capítulo ali 1, né? Já tem ele aí na sequência, Gabs? Sim, agora no livro, como que é o nome do primeiro capítulo aí? Os Segredos do Solo Tropical. Perfeito. Esse daí a gente vai dar, então, a continuidade na próxima terça-feira. E vamos começar a trocar cada vez mais esses conhecimentos lá também no grupo do Telegram. Quem estiver fazendo alguns testes aí de melhoria do solo, ou está conseguindo ver, como o Rodrigo falou, esses fungos interagindo, bora tirar umas fotos, vamos dar uma trocada aí. Legal, eu não sabia que tinha esse grupo, desculpa interrompê-lo, eu não sabia que tem um grupo no Telegram, que eu abri recentemente, que eu não conhecia, não usava muito, mas eu criei recentemente lá, como que faz para adicionar, é o Escola de Mas Raiz. no formulário lá, quando você fez, na parte superior dele tem o link, mas eu posso te mandar o link ali e Legal. eu te mando acho que no WhatsApp, eu te mando ali no WhatsApp e fica mais fácil para ti. Legal, eu também dou eu mando para você aqui também para te lembrar, e depois você me manda. Então. Boa. Maravilha. E querem fazer alguma colocação aí para a gente entrar no processo de finalização do nosso dia de estudo? Eu vou falar assim, ó. Eu acho que é até a Ana que não sei se foi a Ana que falou, mas a agroecologia sem luta de classe, né, jardinagem.
E Daí é isso do- bate muito. Quem foi que falou? Aquele que morreu. Putz, me fugiu o nome, perdão. Desculpa te Tá, atrapalhar. enfim. Mas muitas das discussões que a gente teve hoje, que vai de encontro, tipo, como os agricultores estão lidando com os desafios, né, e a negligência também deles, né, que eu no começo, quando eu me deparava com isso, vinha um julgamento, assim, por pessoas com tanto conhecimento que sabem o que eu estou falando e lidam com isso ainda de uma forma que totalmente desconectada com a ecologia mesmo, né, como a gente falou, né, eu não julgo mais e eu compreendo por que está nessa situação, me vejo nessa posição de quem quer trazer uma alternativa de forma financeiramente viável, sabe? Então, através de projetos, do que for, como o Gabriel trabalha né, assistência técnica que é financiada por um projeto, de alguma forma a gente conseguir trazer essa luta de classes, esse equilíbrio da balança para os agricultores, né, cara? E assim, ó, uma chave da problemática toda que a gente vive é a centralização do poder e a agricultura industrial, né? A agricultura industrial para a centralização do poder, né? Então, assim, essa demanda que a gente tem de ser o rei da alface aqui da minha cidade, o rei do tomate da cidade vizinha, sabe? Eu não posso produzir uma pequena quantidade e comercializar através de cooperativas descentralizadas, né? Esse, com certeza, é o caminho, cara. É como eu entendo, depois do meu estudo, que também passa por outras temáticas, além da agroecologia, e, cara, descentralização eu vejo como a chave para a gente poder acessar isso, né? E aí, cooperativismo, né? A inteligência de empreender através disso é união, não adianta, né? Assim como as plantas trabalham melhor juntas, a gente vai trabalhar melhor junto, né? Faz todo sentido. Colocação. Cara, agradecer vocês aí também por mais esse dia aí legal, compartilhando aí esses conhecimentos. Bora para mais uma aí. Obrigado, gente. Valeu. E aí eu me inscrevo lá no grupo, eu também mando, é legal essa troca também visual, né, de ter você ter também esses indicadores, eu acho interessante esse conhecimento visual, de você ter essas métricas, indicadores, né, tipo, você conseguir ver, sei lá, as próprias espontâneas, né, o tipo do solo, o cheiro, né, tudo isso, acho bem legal, eu queria também ter você vai ganhar essa experiência. Da hora. Vamos usar lá, então, para essa troca cada vez mais abundante aí, para a gente possa ir fazendo desse conhecimento, como o Pedro falou ali, cada vez mais coletivo mesmo, né? Uhum. E as percepções, tudo que a gente vem aprendendo aí com o nosso dia a dia, com os anos de experiência de agricultores como o Miro, como o Gabs, que está tendo contato com uma grande diversidade de agricultores também, e todas as outras pessoas que estão aqui, né? Porque a gente, graças à possibilidade que a gente está tendo pessoas com muita experiência, pessoas com início nessas experiências também, e isso é o que traz a complexidade que a gente necessita, que é o auxílio coletivo acontecendo desde a base até o fruto, que é o que a gente espera que aconteça, né? Que a gente possa ter grandes benefícios no decorrer dessa caminhada. Maravilha, meu irmão. Acho que é isso aí. Só agradecer mesmo. Agradecido aí por vocês terem participado. Agradecido ao Miro. Isso, vou falar uma frase aqui. A persistência realiza o impossível. E é aí que é o caminho. São quantos anos de agricultura, Miro? A vida toda. A gente sempre mexeu aqui. E a gente vai resgatando, por exemplo, fomos resgatar esta semana, meu avô faz 100 anos que ele veio aqui. Como é que ele fazia? Ele derrubava as matas e plantava. E era solo super, super bom. Hoje o que é que tem que fazer? Trazer esse solo para... Que era o que eles colhiam muito milho, muito arroz, muita mandioca. Então é assim. Então hoje a gente tem que fazer isso. Trazer esse solo super bom para a gente trabalhar como agricultor. Porque
voltamos a falar, não existe agricultor sem solo. Essa frase é tua, hein? Coisa Maravilha. linda, eu acho que essa é a frase de fechamento hoje, né? As duas que o Miro trouxe aí. A gente precisa persistir e fazer o máximo que a gente pode, porque é dessa forma que a gente regenera. E para ser agricultor, a gente precisa de fazer o solo acontecer, né? Verdade. Então, muito obrigado, Miro, sempre pela tua companhia. E cada vez mais suas colocações vão interiorizando dentro da gente e sabendo que a gente está no caminho certo. É isso, aprendendo sempre. Valeu, galera. Boa noite a todos. Durmam bem. Até terça. Eu. Até terça que vem, pessoal. Valeu, rapaziada. Boa noite aí. Boa Até terça que vem. para vocês.